Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui no quartinho do meu filho, camisa do Mengão aqui no fundo, linda. Me emprestou aqui hoje o cenário pra gente estar fazendo uma troca e o que mais é possível. Amores, hoje nós vamos falar de compromisso. Você tem? Você tem compromisso? O que é compromisso para você? O que passa na sua cabeça quando eu falo sobre compromisso? É tão engraçado, né? Quantas vertentes nós podemos trabalhar com essa palavrinha mágica, compromisso. E eu quero trabalhar muito isso com vocês hoje. Trazer essa consciência, como pode ser grandioso a gente entender, né, essa chavezinha aí que é compromisso. E eu quero começar perguntando para vocês se vocês têm algum compromisso. E aí vocês podem falar assim, Rê, eu tenho compromisso com quem? Comigo? Ou eu tenho compromisso com o trabalho? Eu tenho compromisso no relacionamento, né? Aí vem várias vertentes. Eu queria que vocês me dissessem com quem vocês têm compromisso. Qual é o compromisso que vocês veem, né? Assumindo ou não. Aquilo que você fala, não vejo compromisso. Não tenho compromisso. E o que mais é possível? Compromisso é uma palavrinha que a gente ama falar, que a gente ama cobrar, né? Que a gente ama colocar em jogo. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o quão você tá compromissado com aquilo que você se dedicou a estar compromissado, que inconscientemente você acaba criando situações aonde aquele compromisso que você firmou, ele acaba sendo deixado de lado. Não sei se eu fui clara. Como assim, Rê? Vou dar um exemplo de ontem. Ontem a gente teve uma reuniãozinha e essa reunião teve algumas burocracias ali, alguns aprendizados, vamos dizer assim, né? E o quanto a gente cria essas pré-quedas que a gente fala, né? O quanto que a gente cria tudo isso. Que as coisas começam a acontecer. Quando você tem previsto alguma coisa, quando aquilo é importante para você, quando você tem tudo ali desenhado, né, que o seu plano ideal tá em rumo ao teu plano ideal, e aí de repente todas as coisas que estão ali à sua volta não começa a encaixar, né? Começa a ter dificuldade de atingir aquele plano ideal. Você começa a pensar mesmo, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que eu tenho que fazer? E a maneira também com que você lida com tudo isso. Porque a maneira com que você acolhe, né, os desafios, as pedras no caminho que vai chegando até você, você acaba que você não entende, né, tudo que tá acontecendo. Porque, de certa forma, você pode lidar com leveza ou não, né? Então, sempre tem os dois lados ali da moeda. E é incrível porque muitas vezes você tá num negócio onde requer que você olhe para esse negócio e você tenha uma postura que está conivente com aquele plano ideal que você quer e você tenha compromisso com esse plano. E que por muitas vezes, sim, é desafiador de que você decida. Pode ser no relacionamento, em casa, com o marido, com a mulher, com o sócio, né? Com algum fornecedor, com algum cliente,
né? E você não tem esse alinhamento, você não saiba que aquilo requer que tenha a sua atenção. Então, o que eu quero trazer para vocês é quantas coisas na sua vida você lida falando, né, impondo, e você até comprando os seus pensamentos que sim, você tem compromisso com aquilo, como na verdade não. Como na verdade você não está sendo o movimento que se requer para lidar com aquele compromisso. E esse é o nosso tema de hoje. Que o maior compromisso que você pode ter é o compromisso com você mesmo. Esse é o melhor compromisso, maior compromisso, mais grandioso dos compromissos. Então, como que você está comprometido com você? Você está comprometido a passar um momento difícil, de algumas privações, porém que vai durar um período curto, para que lá na frente esse compromisso tenha valido a pena e ele traga para você consciências de que essa ação que você teve aqui nesse período difícil, ela foi requerente para que isso aqui hoje acontecesse. Muitas vezes, sim, nós temos que ter esse compromisso de espera, de maturação, de desenvolvimento, de experimento. E nem toda espera, ela está simplesmente refletindo que você não está em movimento. Algumas ações na nossa vida, ela requer que você esteja ponderado, pensando, materializando, amadurecendo aquela situação. E isso serve para relacionamento, isso serve para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos familiares, sociais, né? Financeiro. Existem momentos em que nós precisamos, sim, preferimos, sim, esse movimento. Para que lá na frente, mesmo que não seja um período longo de espera, mas para que lá na frente isso reverbere, isso se potencialize. E por que eu tô falando sobre isso hoje? Que muitas vezes você tá num plano, numa decolagem, né? Numa viagem aí, vamos trazer uma viagem como exemplo. Você tá na viagem dos seus sonhos e você fez todo o planejamento para aquela viagem e você sai de casa e parece que já tudo começa a dar errado. E aí você começa a pensar na sua cabeça: será que é para mim estar nessa viagem? Será que era para mim mesmo ir para esse lugar? E parece que você começa a se arrepender de ter querido, né, sair, de ter querido ir para aquele lugar. E quando você chega naquele destino, tudo que você tinha planejado, né, de visitar os lugares, do tempo, do que você ia provar, a culinária, não dá certo, nada daquilo. O tempo não estava como você esperava, você não conseguiu alcançar aquele lugar que você foi para visitar, a comida que você achou, porque você criou expectativa, não era, né, não teve aquela receptividade que você pensou que ia ter. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a pensar que foi uma escolha ruim, que você não devia ter feito essa escolha, que essa escolha não tá criando pra você. A gente vai sempre pro errado da gente, né? E o que eu quero trazer pra vocês aqui é isso. O quanto você acredita nos seus compromissos. O quanto você prioriza os seus compromissos. O quanto você acredita em você, no seu maior projeto.
Porque, como eu disse, o nosso maior compromisso é com a gente mesmo. Então, quanto você acredita em você, o quanto você tem de compromisso com você, e o quanto você permite que esse compromisso que você fez com você, que ele seja grandioso. Porque, amores, se nós somos seres energéticos, e aqui eu falo mais uma vez, não é sobre religião, não é sobre acreditar, não é sobre duvidar. Nós somos seres energéticos. Nossa matéria é feita de átomos. Então, se tudo que está no todo é energia, eu estou ligada a tudo e todos. Um animal, o vizinho, uma árvore, tudo tá ligado a mim. Eu sou um ser único com a minha energia única. Porém, essa energia, ela faz parte desta teia. E eu acho até incrível, porque o Sandro Donizete, meu amigo maravilhoso, ele tem um curso que se chama Teia Espiritual. E é exatamente sobre isso. Nós estamos energeticamente ligados em uma teia espiritual, em uma teia energética, né? Nosso campo eletromagnético, ele está conectado. Então não adianta eu estar com um discurso muito bem bolado, falando que eu tenho compromisso, que eu sou uma pessoa de compromisso com os outros, com a sociedade, com o filho, com o marido, mas se eu não estou tendo compromisso comigo, com a minha essência, com o meu aprendizado, com a minha espiritualidade, com o meu desenvolvimento. Então, até onde você está acreditando em você? Até onde você tem compromisso com você? Da mesma maneira que tem pessoas aí que fazem 1000 cursos e a sensação que ela tem é que ela está vazia. Porque ela não coloca em prática o que ela está aprendendo. E aí eu trago uma frase que a gente tem no Instituto Romani, que é maravilhosa, que é: erra rápido, aprende rápido. Se eu estou no caminho, eu estou errando, eu estou aprendendo, mas eu estou em movimento, eu estou criando, eu estou tendo comprometimento, eu estou tendo constância comigo, com o meu plano ideal, com o meu propósito, com o meu caminho. E o que se vê hoje, muitas vezes, é as pessoas com condicionamento para tudo, menos para ter compromisso com elas mesmas. A gente acaba priorando tudo, menos nós mesmos. A gente prioriza uma viagem, a gente prioriza comprar uma bolsa de marca, a gente prioriza ir para um jogo, para um concerto, para um show, mas a gente não prioriza o nosso autoconhecimento, o nosso autocuidado, a nossa autorresponsabilidade com as nossas escolhas. E aí a sensação que a gente tem é aquela sensação de frustração. Porque parece que a gente tá fazendo e não tá fazendo nada. O famoso parece que eu tô patinando no seco, né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Nós estamos praticamente já em final de fevereiro, 2026. Cadê as promessas que vocês fizeram na passagem de ano? Que esse ano vai ser diferente, que esse ano você vai fazer acontecer, que esse ano você vai dar prioridade para você, que esse ano, cadê? O que você está esperando? E tudo que acontece com você, para que você pense, está paralisando o meu plano. Você está tendo uma resposta do que você mesmo criou.
E é incrível porque quando a gente não digere uma situação, quando uma situação ela fica ali sem estar digerida, o corpo, ele reflete, você sente no corpo. Então o corpo ele tá o tempo todo dando sinal pra gente. Só que você conversa com seu corpo? Você pergunta ao seu corpo, você pede contribuição pro seu corpo? Você fala, corpo, quais são as pessoas que são contribuição pra mim? Corpo, me mostra o caminho. Corpo, qual é o lugar que você escolhe trabalhar? Qual é o lugar que você escolhe frequentar? Corpo, quais são as pessoas que você escolhe ser contribuição na vida delas? Corpo, qual é o negócio grandioso que você escolhe participar? Quais são os grupos, quais são os núcleos de pessoas grandiosas que você escolhe estar convivendo com elas? As pessoas estão muito chatas. As pessoas estão cheias de palestrinha. E elas não aceitam. Elas podem palestrar para os outros, elas podem cobrar dos outros, elas podem ser um pé no saco para os outros. Mas quando é algo relacionado com elas, não. O outro não tem empatia, o outro não tem acolhimento, o outro não tá vendo. E o tanto de comparação que vem depois, né? Então eu queria trazer para vocês isso. Qual é o compromisso que você tem com você? Até que ponto você tá compromissado com você? Até quantos % você já fez e se dedicou hoje? Hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou fazer o meu melhor. Hoje eu vou me priorizar. Hoje eu escolho fazer diferente de ontem. Nós priorizamos tudo, menos nós mesmos. Nós priorizamos muitas vezes até o próprio dinheiro do que nós mesmos. E aí a gente compra o ponto de vista dos outros. Porque muitas vezes você não está acreditando naquilo do outro e você acaba desacreditando em você. Então, como que você quer que você tenha um relacionamento de sucesso, um trabalho de sucesso, um relacionamento familiar de sucesso, né? Um relacionamento financeiro de sucesso, se nem você acredita no que você está falando, se nem você acredita no que você está pensando, no que você está sentindo? E aí muitas vezes é onde a gente se paralisa de verdade. Eu vou falar pra vocês. Não sei se foi sábado. Não, sábado eu tive mentoria. Mas essa semana. Deve ter sido. No domingo eu não mexi. Deve ter sido ou ontem ou na sexta-feira. Vamos dizer assim. Foi um desses dias que eu tava com tanta coisa acumulada, né? Vocês já sabem, né? De tudo que eu fiquei parada, tanta coisa acumulada que eu olhava na minha listinha de afazeres e parece que ela não diminuía, né? Ela só aumentava. E eu falei, meu pai amado, quando que eu vou acabar com isso? E teve uma hora que eu parei aqui tudo, parei e fui deitar, porque eu tava realmente cansada já de estar sentada, né, no computador. E aí eu sentada lá, eu peguei o telefone e eu fui, né, dar aquelas voltinhas que a gente faz sempre nas redes sociais. E aí veio aquela vozinha, né? Você tá fazendo o quê, meu amor? Bora trabalhar. E aí eu levantei, sentei na cama e falei, caramba, como a gente se culpabiliza, né? De estar sentada ali um pouquinho, perdendo tempo, né? E aí eu dei uma risada pra mim mesma, porque a Andréia, uma amiga maravilhosa, ela tem uma frase que ela fala assim, ó. Bora criar
que eu não tenho tempo para perder. O meu tempo é para prosperar. E aí na hora me veio essa frase dela, né? Bora criar, que eu não tenho tempo para perder, porque meu tempo é para prosperar. E foi exatamente isso. É esse compromisso de que quando você deita para descansar ou para fazer qualquer coisa, que vem aquelas vozinhas, né, de te tirando ali do seu compromisso, de falar, não, volta lá, né, para fazer o que você estava fazendo. E aí a gente fica com aquela dualidade ali, né, o anjinho, o diabinho, né, fica ali com a gente mesmo, que te faz pensar se você tá mesmo se sabotando, se você tá mesmo, né, com preguiça, ou que você tá com sentimento de culpa, que você não pode estar ali descansando. E aí eu falei, caramba, mas é mais ou menos isso mesmo. Se você tá trabalhando, se você tá criando, você não tem tempo de parar de prosperar. E quando eu falo parar de prosperar, não é só questão financeira. É questão de você com você mesma. Porque quando eu estou prosperando, eu estou transbordando na vida do outro. Eu estou criando para o outro. E mesmo você vai falar assim, Renata, você é terapeuta, você tá falando por isso que você é terapeuta. Não, mesmo você que não seja terapeuta, mesmo você que seja mãe, simplesmente mãe aposentada, né? Eu virei mãe aposentada, só tô aqui curtindo minha família, meus filhos, não sei o que, não faço mais nada, né? Cuido da minha casa e tô aqui pra minha família. Mesmo você que estiver nesse exato momento, como eu tô te falando, eu tenho certeza que você transborda na vida de alguém. Que você transborda na vida de um filho, na vida de um neto, na vida de um vizinho, na vida de uma amiga, na vida de uma mãe, na vida de um pai, na vida de um irmão, de uma irmã. Nós fomos criados para transbordar na vida do outro. Você veio para o planeta Terra para transbordar na vida dos outros. Só que eu só posso transbordar na vida do outro quando eu transbordo na minha vida. Quando eu encontro o que faz sentido para minha vida. E aí eu transbordo na vida do outro. É aquela coisa de faça luz e a luz veio. E ela expandiu. Ela trouxe claridade para aquele buraco negro que era o início. E essa é a minha reflexão para vocês hoje. O seu compromisso com você, ele é grandioso, ele é forte a esse ponto de que você entendeu essa virada, de que você transborda na vida do outro, não importa o que você faça, que você é contribuição na vida do outro, porque você já transborda na sua vida com a sua essência. Porque afinal, nós fazemos parte desta teia energética, eletromagnética. E se eu faço parte dessa teia, tudo está em comunicação, tudo reverbera aí. Então, quais são os pontos que você precisa olhar para que você possa perceber, permitir que aquilo faça algo de diferente na sua vida? Que aquilo crie algo grandioso nas suas escolhas? Que você saia do estado de vítima, que você saia do estado de reclamação, que você saia desse estado de justificativa e que você sim se coloque um passo à frente nessa escada da postura, aonde você tem posicionamento, aonde você tem força de vontade, aonde você tem constância e aonde você tem compromisso com você mesmo. Porque você é o seu melhor aliado.
E muito do que vivenciamos está ligado a nós mesmos. Das pessoas que chegam até nós, dos assuntos que vêm até nós para que a gente resolva. Como eu disse antes no início da live, né? Quais são as coisas que tá te paralisando? Ou quando você tá organizando uma coisa, por exemplo, uma coisa simples, como eu dei de exemplo no início da live, eu estou organizando uma reunião e tudo começa a acontecer. O computador para, o link não funciona, as pessoas não começam a entrar, deixa o microfone aberto, e aí vira aquele, né, tumulto, que você às vezes até perde o fio da meada, apesar de ter as coisas anotado. O que está acontecendo em fora, né? O que está acontecendo aí que você não identificou aqui ainda, que precisa olhar, que precisa ser cuidado, que precisa ter compromisso. E o quanto você está esperando ter resultado para poder se lançar? O quanto você precisa de validação, de aplausos, ou de alguém que te diga, não, vai por esse caminho porque ali eu tenho certeza que tu consegue. Ah, não, ali eu sei que é difícil, mas ó, vai por aqui porque vai por mim, porque a minha experiência, pá. O quanto o seu medidor de compromisso está sendo baseado nas experiências dos outros, nas frustrações dos outros. Porque tem isso também. Porque aqui na internet a gente fala o que quer. A gente ouve o que quer. E aqui tá cheio de juiz. Aqui tá cheio de gente que aponta o dedo, que fala, eu sou outra pessoa, eu tô evoluindo, eu tô crescendo. Mas no primeiro obstáculo te aponta o dedo. No primeiro obstáculo te julga. Você tá tendo filtro de tudo isso? Você tá priorizando tudo isso? Como é que tá sendo a sua vivência? Como é que tá sendo o seu compromisso? E isso é importante, gente. Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo. E eu não tô falando que você não pode abraçar o mundo. Se for escolha sua, abrace. Só que eu tenho um segredinho pra te contar. Você vai adoecer. Você vai ficar doente. Porque nós, quando escolhemos salvar o mundo, a gente adoece. Porque nem todo mundo está nesse mundo para evoluir espiritualmente. Muitas pessoas vieram para esse mundo simplesmente para vivenciar a matéria, para simplesmente vivenciar uma experiência humana. E aí você tá lá querendo puxar o Joãozinho, né, da vibe dele, que ele tá lá todo paz e amor, no riozinho dele pescando, não tem ambição de nada. E você, não, Joãozinho, mas aqui, ó, deixa eu te falar, você joga uns peixes, e aí você abre aqui um pouquinho mais, você coloca umas cadeirinhas aqui, faz um pesca e pague processo. E aí você pode vender para o povo vir pescar, e aí você começa a criar, porque você tem uma mente criativa, porque você veio para crescer espiritualmente. Você veio para ter compromisso com você. E aí você quer estragar os planos do Joãozinho. E o Joãozinho, como ele veio só para experienciar essa vivência humana dele, ele terminou aqui, ele acessiona. E ele, ó, parte dessa para uma melhor e tá de boa. E você ainda tá aqui, ó, correndo por todos os lados porque você quer salvar todo mundo. Isso é muito importante, gente. E eu falo para vocês que todos os processos que a gente passa, a gente aprende. Então, nesse processo que eu iniciei, esse início de ano,
de eu ter ficado, né, sem poder trabalhar, de eu ter ficado hospitalizada, ter passado por uma cirurgia, me fez pensar muito, me fez olhar muito por que eu tava criando tudo isso. E eu ainda estou, tá, gente, vivenciando alguns processos. E eu ainda fico na pergunta, por que eu me permito isso? Por que eu tô permitindo isso? O que tá acontecendo? O que eu não tô digerindo? Né? O que essa movimentação no meu corpo tá querendo me trazer como resposta da minha vivência externa, né? Do campo eletromagnético, que eu não tô sabendo ter uma fala assertiva. Uma fala que seja leve, que traga só goodbye, né? Good vibe aqui pro meu campo. Gratidão eu, amor. Então é isso que eu queria falar com vocês, amores. O quanto é importante nós estarmos presente, mas presente de verdade com a gente, sem ficar preocupado e ocupado com o outro. Não estou dizendo aqui que você tem que ser indiferente. Não. Cada caso é um caso. Eu só estou falando que até que ponto a permissão da vida do outro ela é liberada para você. Até que ponto você é contribuição na vida do outro. Porque existem situações, existem pessoas e sempre vão existir que elas não escolhem ver, que elas não estão na escolha de mudar, que elas estão simplesmente aqui para experienciar algo. E o que deve ser grandioso para você nem sempre pode ser grandioso para mim, e vice-versa. E Jesus falou uma frase que eu gosto muito de usá-la. E eu percebo que a gente pode usar essa frase em muitas situações quando a gente acessa ali aquela consciência. Que é o dai a César o que é de César. Já disse o nosso grande mestre. Dai a César o que é de César. Simples assim. E você? Você tá dando a você o que é seu? Faça essa pergunta agora. Eu estou vivendo a vida que eu escolho? E baseado em que pauta? Eu estou ou não estou vivendo essa vida? Cuja qual está passando agora pela sua cabeça. Lembrem-se, amores, façam perguntas. Conversem com o corpo de vocês, estejam presentes. O que se requer para que seja contribuição na sua vida? Muitas vezes você fica medindo a sua vida, as suas escolhas com o medidor do outro. E nem sempre a fome do outro é a sua fome. Tem gente que come mais, tem gente que come menos. Por isso você tem que medir de acordo com você. Você tem que fazer essa medição de acordo com as suas escolhas, com as suas expectativas. Não de acordo com o outro. Não de acordo com o que você pensa. E até que ponto você acredita em você? Até que ponto você aguenta ouvir críticas externas e não para de caminhar e de crescer?
ou com uma simples crítica, você já se paralisa e já fala, será que isso vai dar certo mesmo? Não sei. Ainda bem que nós temos os loucos. Porque todo mundo é considerado louco até dar certo. Quando dá certo, aquela pessoa já é respeitada. Só que antes mesmo de que você já tenha os resultados que você tanto está buscando, você tem que começar a se posicionar como esses resultados estivessem na sua vida. Sem contar histórias, sem justificar, sem ficar no estado de vítima, seja ela natural ou vingativa. Assumir a sua autorresponsabilidade, assumir o seu autoconhecimento, o seu autocuidado. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Isso é autoconhecimento. É o romper do véu. Quando eu acesso uma consciência que é verdadeira para mim, mesmo que as pessoas estejam aqui à minha volta falando, isso não reverbera em mim. Por quê? Porque eu já acessei a verdade. E lembra, tudo que é verdade expande, tudo que é mentira contrai. Então seu corpo fala com você, o próprio ambiente, ele te dá sinais. Quando você tá bem, você chega num lugar que seu corpo faz tsac, faça pergunta, é verdade? É contribuição eu estar aqui? Da mesma maneira que você não tem muita intimidade com as pessoas ou não conhece muitas pessoas, você chega naquele ambiente e você se sente super bem, você não quer sair dali. Eu tava até conversando isso com a minha cunhada, que o corpo não mente, que a energia não mente, que a gente encontra com pessoas que parece que a gente conhece, séculos. E da mesma maneira que a gente encontra pessoa que pode até parecer simpática, servial e tudo, mas que você fica assim, meia retraída, né? Então passem a ouvir esse eu superior de vocês. Passem a ouvir essa vozinha que fala com vocês. Passem a acreditar mais em vocês. Porque vocês podem tudo que vocês escolherem. Basta vocês acreditarem. E sempre, quantos por cento você está compromissado com você? Você é o seu maior compromisso. Você é o seu maior projeto, que é o projeto da sua vida. Então, o que você está fazendo para esse projeto? O que se requer para que você acesse agora essa energia? Peça para o seu corpo, peça para o seu eu superior. Me mostra o caminho. Como eu posso acessar isso com facilidade? Qual consciência se requer aqui? E você vai perceber quantas coisas incríveis e maravilhosas você pode criar. Porque você é um ser extraordinário. E lembre-se, você está nessa teia eletromagnética. O seu processo, a sua diversão, o seu compromisso, ele é e faz parte do todo. Então sim, para que a Renata ela possa desenvolver, requer que você também se desenvolva. Da sua maneira, do seu ritmo, com o seu compromisso. Mas que você faça alguma coisa. Simplesmente faça, independente do que seja. Simplesmente esteja em movimento. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu gostei muito de fazê-la e trazer esse tema para vocês. Eu sei que quando eu tô aqui falando eu fico muito séria, mas é justamente para que vocês percebam, né, a profundidade desse assunto e, claro, para que eu também não me perca, né, gente? Porque a pessoa aqui, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo.
Então, beijo grande no coração de vocês. Gratidão, amores, eu que agradeço. Beijo, beijo, beijo. E ó, não esqueça, a mentoria em construção de uma nova realidade começa sábado agora. Você vai estar 3 meses comigo em acompanhamento diário, transformando a sua vida. Vai lá no feed ver os depoimentos de alguns mentorados. Uns fizeram em vídeo, outros em mensagem. Eu já soltei para vocês perceberem o salto quântico que eles deram na vida deles depois dessa mentoria. Nós tivemos a mentoria Eu Vejo Você, agora a mentoria em construção de uma nova realidade, que vai ser fantástico. Então, qualquer coisa, entra lá no link, acessa, se não me manda uma mensagem no direct que eu te passo o link e vem com a gente, bora! Vamos juntos em construção de uma nova realidade, porque você sempre tem a escolha, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. O meu ser infinito sauda o seu ser infinito. E como podemos criar cada vez mais, expandir cada vez mais juntos, tá? Beijo grande.